Olá, a Unesp tem novidades sobre o Vestibular 2022. Veja o que esta edição também traz para você. Campus em Itapeva completa 18 anos e comemora as conquistas trazidas para o município e para a região. Sensor produzido no Instituto de Química em Araraquara identifica a presença de gases tóxicos no ambiente e pode auxiliar na prevenção de doenças. Na última reportagem da série sobre parques estaduais, você vai conhecer o Parque da Vassununga, no interior paulista, mais uma possibilidade de encontro com a natureza. E você já pensou que os filmes podem ser usados como complemento ao aprendizado? A gente te mostra como nesta edição que começa agora. A Unesp fará o lançamento oficial do Vestibular 2022 em uma live na próxima terça-feira, às 15h. É mais uma oportunidade para apresentar a universidade e os 136 cursos de graduação aos futuros ingressantes. O vestibular deste ano vai oferecer mais de 7.700 vagas em 24 cidades do estado de São Paulo e as inscrições começam no dia 8 de setembro. Durante a live, a reitoria da Unesp e a direção da VUNESP vão dar início à campanha do vestibular, que engloba uma ação integrada de comunicação, da qual a TV Unesp faz parte. Então anote aí na sua agenda, dia 24 de agosto, às 15h, no canal oficial da Unesp no YouTube e na programação da TV Unesp. Nas próximas edições do Unesp Notícias, você acompanha mais informações sobre o Vestibular Unesp 2022. E há 18 anos, o campus da Unesp em Itapeva era oficialmente inaugurado. A chegada da primeira universidade pública da cidade no dia 18 de agosto de 2003 era amplamente aguardada pelos moradores e de lá para cá proporcionou mudanças significativas não apenas para o município, mas também para a região e o estado todo, com a formação de mais de 350 engenheiros capacitados e a parceria com a sociedade em diversos projetos de extensão. Os professores Daniele Gouveia, atual coordenadora executiva do campus, e Carlos Afonso, atual vice-coordenador, contam um pouco do impacto desta chegada da Unesp e também falam sobre o início da transmissão do canal aberto da TV Unesp na cidade, previsto para o próximo mês de setembro. Estamos muito felizes em comemorar juntos os 18 anos da Unesp de Itapeva. Toda a universidade é transformadora e essa transformação aconteceu especialmente em nossa cidade. Como podemos observar, por exemplo, considerando os vários projetos desenvolvidos dentro do campus, os projetos acadêmicos. Como podemos destacar, por exemplo, pesquisas na área da usinagem da madeira, novos compósitos, papel e celulose, tecnologia do bambu, além de outras pesquisas que nem imaginamos que também são desenvolvidas no nosso campo, como, por exemplo, pesquisas dentro da área de inteligência artificial e mesmo dentro da área de cosmologia. Além de várias parcerias, né, que temos com várias universidades, tanto dentro do Brasil quanto internacionalmente. Além disso, obviamente, uma questão importante dentro da universidade, né, a questão mais importante é o ensino. E nos orgulhamos em dizer que durante esses anos, mais de 350 engenheiros foram formados dentro da nossa universidade e hoje atuam em várias áreas, desde indústrias, bancos, alguns até têm suas próprias empresas, suas próprias startups, melhorando, né, a qualidade, né, e o desenvolvimento tecnológico, tanto na região quanto em vários outros lugares. E além disso, a Unesp de Itapeva tem um papel importante na área social, que nós chamamos de extensão, que são aqueles projetos desenvolvidos com o objetivo de apoiar iniciativas e melhorar a condição de vida da população local. Isso se concretizou através de parcerias com a prefeitura local, com apoio a várias comunidades carentes e vários outros projetos que estão sendo desenvolvidos, né, pela nossa universidade.
Em função disso, estamos muito felizes em dar parabéns para os 18 anos da Unesp de Itapeva. Eu acredito muito na educação. Eu acredito que a educação ela é transformadora, ela muda as pessoas. Então, o jovem, antes de ingressar na universidade, principalmente se ele está numa região pouco desenvolvida, ele sonha como se ele sonhasse pouco. E quando ele entra na universidade, abre um leque e ele consegue assim ver que ele pode galgar sonhos, ideais muito mais altos, coisas que às vezes ele não conseguia enxergar antes de ingressar na universidade. Então, não só como desenvolvimento pessoal, como capacitação de recursos humanos, mas também no desenvolvimento de toda uma região. Então, a universidade ela tem esse papel transformador. Ela pode fazer um elo entre a empresa e a universidade, entre a prefeitura e a universidade, as demandas do município, as necessidades de um município. E a gente pode colaborar com essas necessidades. Aqui em Itapeva, a gente tem tido o apoio da prefeitura desde a instalação. Então, desde 2003, a gente recebe o apoio, a gente faz parcerias, a gente atende a Secretaria do Meio Ambiente, a gente atende a Secretaria da Educação, da mesma forma que a prefeitura vem nos atendendo com a limpeza, desde a implementação. Então, todo esse custeio ainda hoje está a cargo da prefeitura. E isso é fundamental, porque se a gente não tivesse o apoio da prefeitura, dificilmente a gente manteria o campus em boas condições. Então, é fundamental a gente ter essa colaboração da prefeitura. E agora, né, quando a gente fala do sinal da TV aberta, isso a gente teve assim o apoio da prefeitura também na instalação, porque a gente enxerga que isso aumenta muito a visibilidade tanto do município para a região, quanto para a nossa unidade também. Isso vai aumentar a visibilidade. As pessoas vão conseguir enxergar a importância da universidade, o que acontece dentro da universidade, quais são os projetos que são desenvolvidos, o que a gente pode oferecer para a comunidade como um todo. Então, eu acredito que é fundamental o papel da universidade no desenvolvimento regional. Em 18 anos de história, o campus da Unesp em Itapeva cresceu em estrutura e em importância nacional. A unidade colocou profissionais de alto nível no mercado de trabalho e também foi palco para a formação de novos docentes, universitários e para lindas histórias de amor. 5 personagens que chegaram ao campus logo no início da sua criação nos contam um pouco sobre as transformações que a Unesp passou ao longo dos anos e também as marcas que ela deixou e ainda deixa na vida pessoal e profissional deles. Meu nome é José Cláudio Carache, né? Estou aqui na Unesp desde 2003, quando ela iniciou o campus, né? Sou professor das disciplinas de Química Geral, Química Experimental, Química Orgânica, ajudo também na disciplina Química da Madeira e Tecnologia de Extrativos Florestais. Meu nome é Paulo José Cavani Martins de Melo, mais conhecido como Paulo Cavani aqui na Unesp, né? Estou aqui praticamente desde o tempo que a Unesp foi fundada. Nós temos um decurso de 5 dias de diferença aí. Eu sou o segundo funcionário contratado e no dia 22 de agosto completo 18 anos de Unesp. Eu estava fazendo pós-doutorado, né, na Unesp e surgiu essa oportunidade, né, concurso que foi a expansão em 2003, né, é uma universidade renomeada, né, conhecida internacionalmente, então não poderia perder essa oportunidade de estar prestando concurso, né, na universidade, já que eu estava me preparando desde quando eu terminei a graduação, fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado, esperando uma oportunidade para trabalhar como professor na área acadêmica. Quando chegamos aqui em Itapeva, né, no início do trabalho aqui, tinha vários funcionários, né, e professores também, nós éramos em 5, né, estávamos iniciando um trabalho, né, nós somos pioneiros aqui em Itapeva, na educação superior aqui na Unesp. Tinha uma estrutura mínima e com o tempo essa estrutura foi melhorando, né, hoje era uma estrutura bem consolidada, né, onde já temos 2 cursos, inúmeros laboratórios com equipamentos, projetos, alunos, né, completo todas as turmas estudando, diferente do início, que era uma turma só, né, mas foi promissor.
crescemos. Hoje somos referência a nível regional e estadual. Nos primeiros dias aqui na Unesp de Itapeva, a gente vem com aquela energia, com aquele gás e querendo trabalhar e aos poucos isso aí foi acalmando, né? Aí a gente vai caindo um pouco dentro da realidade e vê que a nossa estrutura não estava completa ainda para que a gente pudesse oferecer o melhor para os alunos, né? Dentro do plano de expansão, a gente acho que a gente deixou um pouco a desejar para as primeiras turmas aí, mas isso aos poucos foi se sanando, né? A universidade começou a tomar corpo, novos prédios começaram a ser construídos, novos laboratórios, e muito legal para a gente ver isso aí, tudo acontecendo e a gente fazer parte disso aí, né? Eu tinha um amigo lá da cidade que ele foi da primeira turma de Madeireira, né? Ele fez o curso, vestibular, passou, e aí a gente conversando, e ele passou para mim e falou, a Unesp, ela tem movimentações internas, né, de acordo com a disponibilidade de vaga, você fazer prova para transferência e tal, e o curso aqui é promissor, né, eu não conhecia ainda o curso de madeireiro, ele falou, o curso aqui é um curso novo, é promissor e tal, se você não gostar, né, não achar que enquadra, você tenta a transferência depois. E foi isso que eu fiz, né, aí passando um tempo eu prestei o vestibular para Itapeva, lá em Madeireira passei, né, mas no final das contas eu acabei gostando do curso, vi que ele era um curso, era uma novidade de mercado, era um segmento, eu particularmente não tinha tanta noção do segmento madeiras, né, porque a nossa região lá não é o forte, mas aí eu acabei gostando e não me arrependo não. E a gente lembra que no começo a gente não tinha a infraestrutura que o campus tem hoje, né? Pô, eu convivo, eu passo direto na cidade, que a família da minha esposa é de lá, né? E inclusive mora próximo ao campus, né? Então passo com bastante frequência lá próximo, né? A gente não tinha assim, fazia escalinha para sala de aula, né? Não tinha sala de aula para todo mundo, às vezes tinha que ter aula noturna, mas todo mundo entendia um pouco da expansão, entendia a situação, pela parceria que houve na época, mas mesmo como um curso novo, a gente percebia assim, um nível de investimento muito grande. Poxa, a gente era um curso de um ano e pouquinho, que tinha uma serraria pronta lá na universidade para os alunos. Investimento caro pra caramba, a gente sabe quanto isso custa, né? Os professores, os níveis de professores, poxa, não tem o que comentar. O gabarito da turma lá, a experiência que eles não passavam, tanto técnica, né? Mas assim, muitos professores com bastante experiência de mercado, indústria principalmente, a gente tem alguns que até marcou a gente aí, né? É referência até hoje quando a gente comenta aqui. Então, tinha a questão, as dificuldades por ser um campus novo, imagina, mas mesmo assim existia uma estrutura legal, né? Nós nos conhecemos, eu entrei em 2004, o César também, entrei um semestre depois dele, e nós nos conhecemos no primeiro ano mesmo, né, começamos a namorar, e já na universidade a gente tinha objetivos muito comuns, né, então de se ajudar nas disciplinas, de estudar junto, de procurar pesquisa, né, iniciação científica, então a gente sempre teve essa interação, assim, em relação a objetivos em comum, e eu acho isso muito importante, né, não só logicamente, para o futuro, né, de um casal, mas também pensar no futuro profissional. Então, quando eu terminei a graduação, eu já fui fazer o mestrado, né, já emendei o mestrado, o César estava trabalhando, e depois a gente já pensava, né, já conversava sobre seguir carreira acadêmica, e o nosso sonho era voltar para o campus mesmo como docente, né, por ter essa sensação de pertencimento ao lugar mesmo, a gente sempre gostou muito daqui. A gente sempre teve propósito mesmo de fazer uma pós-graduação e depois seguir a carreira acadêmica e retornar para o campus de Itapeva, porque era uma forma até que a gente tinha até aquele espelho, né, em relação aos nossos professores, né, a gente tinha aquela motivação de ver como eles trabalhavam e a gente gostava dessa área e a gente pensou nessa possibilidade de retorno.
E que deu certo porque, de repente, quando a gente estava na época que terminou o nosso doutorado, né, eu terminei meu doutorado, a Marília também tinha acabado de terminar, não fazia muito tempo, e abriu o curso de Engenharia de Produção aqui na Unesp de Itapeva. E aí foi a oportunidade que a gente teve, né, de se inscrever nos concursos e acabar sendo aprovado e estarmos aqui hoje como docente. Em 2004, quando eu iniciei a graduação, aqui o campus, na verdade, tinham poucos prédios, né? Nós tínhamos 3 prédios que já existiam aqui na estrutura, e nós éramos em 3 turmas, inclusive a minha turma. Então, apesar da estrutura ser menor na época, era um ambiente de bastante amizade, né? Por serem poucas turmas. E era muito agradável. Era um ambiente que tinha poucos alunos ainda, poucos professores, muitos professores ainda estavam ingressando, o corpo docente estava ingressando, alguns junto com os alunos, né? E era um ambiente muito acolhedor, né? Porque era um ambiente que tinham poucas pessoas, poucos prédios, então acho que a interação entre os docentes e alunos era bem próxima. Quando a gente era aluno, como graduando, né, nós talvez não tivemos a oportunidade de fazer atividades práticas no campus, porque não haviam esses laboratórios prontos ainda, e fizemos isso de forma complementar em escolas técnicas, né, que ofereceram laboratório para a gente fazer esses estudos lá. E também teve a questão do aumento dos funcionários mesmo, né, dos docentes, dos servidores técnicos administrativos. Eu acho que foi muito bacana, a gente conseguiu ver uma expansão muito grande do campus, né, desde 2004 até o momento. A instituição, ela tem um peso muito grande, né, mas não é só um nome bonito, um diploma, né, assim, a gente percebe que existe um diferencial no profissional, né, que vem dessa universidade, né, hoje eu estou numa posição de participo de muita seleção, faço seleção, né, e a gente percebe no mercado, a gente vê a diferença, né, não é querendo puxar a sardinha, mas não só o nome, mas a qualidade de ensino, a formação, a preparação do profissional é totalmente diferente. A gente que está no mercado, a gente percebe o quanto ainda é promissor esse mercado, o quanto ele está em expansão, né, vamos dizer assim, a agregação de valor em cima da madeira, né, está expandindo muito isso no mercado, a gente vê maior investimento hoje no estado de São Paulo nesse segmento, né, o investimento industrial ali na Bracel, a nossa companhia também já anunciou vários investimentos no setor, então assim, tem crescido muito, eu apostaria, novamente, se fosse hoje, com certeza, vale a pena, é um negócio que tem um futuro promissor para o mercado, tá? E o nome da universidade, a formação especificamente na universidade da Unesp tem um peso grande nesse segmento. Hoje eu sou professor da Unesp, né, com muito orgulho, fiz a minha carreira aqui, estou fazendo, né, sou livre docente, pretendo chegar a titular, e a Unesp me proporcionou isso aí, né, me deu essa chance de crescer na carreira e poder passar para os alunos esse conhecimento, né, que a gente tem como profissional, como professor, como ser humano. A Unesp hoje faz parte da minha vida, né? Faz parte da minha história de vida. A minha gratidão é enorme, né? Por Deus ter me permitido executar tudo que eu consegui aqui e ainda quero, né, fazer. E não poderia deixar de agradecer a todos os meus colegas de trabalho, né? Alguns já não estão mais com a gente, né? Mas agradecer a todos, que se não fosse por eles, nada disso teria sido possível, né? Então, meu agradecimento vai a todos aqui, a minha família que acreditou, né? E aos colegas de trabalho, por tudo que a gente conseguiu desenvolver e ainda espera conseguir desenvolver para frente aí, para que a gente continue no propósito maior, que é de entregar bons profissionais para o mercado de trabalho. A gente faz um intervalo rápido e a seguir você vai conhecer um sensor produzido por pesquisadores do Instituto de Química da Unesp em Araraquara para detectar gases tóxicos no ambiente. Não saia daí, nós voltamos em instantes.
Pesquisadores do Instituto de Química da Unesp em Araraquara desenvolveram um sensor a partir de nanopartículas que não pode ser visto a olho nu, mas é capaz de detectar de forma precisa gases tóxicos no ambiente, uma proteção importante para quem vive em grandes centros com altos índices de poluição. Eu sou Marcelo Orlandi, sou professor do Instituto de Química de Araraquara e faço pesquisa na área de sensores químicos. Sou formado em física, tenho mestrado e doutorado em engenharia de materiais e já fui professor visitante tanto no MIT, nos Estados Unidos, quanto na Universidade de Tübingen, na Alemanha, onde temos projetos em parceria também nessa área de sensores químicos. A importância da gente estar detectando gases tóxicos é exatamente para minimizar no futuro a parte de doenças que podem estar surgindo na população em geral. Então, a gente conseguiu verificar com antecedência que haveria uma grande demanda, né, no futuro, esse futuro é hoje, né, a gente está falando de 10, 15 anos atrás, com relação à parte de sensores químicos, e para isso, então, a gente selecionou alguns gases que seria importante estar sendo monitorado, né? Então, metano para minas de carvão, NOx em grandes cidades, em função da parte de emissões de indústrias químicas e da parte de carros. A gente também tem interesse na parte de CO, CO2 e hidrogênio. Então, são aí analitos, né, gases que a gente tem grande interesse em estar desenvolvendo sensores e estar pesquisando mais sobre como detectá-los de uma maneira eficaz e rápida. Nós desenvolvemos um novo sensor recentemente, que a principal vantagem dele é ele ter uma única nanofita como elemento sensível. Para o público em geral, essa nanomateriais ainda não é algo muito comum, mas a gente pode imaginar que é mais ou menos pegar um fio de cabelo no diâmetro e cortar ele de 1.000 até 10.000 vezes e pegar apenas uma dessas partes que a gente está cortando. Então, a gente está falando de elementos muito pequenos e a gente está utilizando, então, esses materiais que eles possuem uma resposta maior para os analíticos. E qual a vantagem, então, de se utilizar um único nanomaterial ao invés de um conjunto desses nanomateriais? A principal vantagem é o consumo menor de energia que esses dispositivos vão ter. Então, se a gente quer integrar esses dispositivos sensores, né, com computadores, com celulares, dentro dos nossos automóveis, então a gente vai precisar cada vez mais, então, ter muitos sensores e com um consumo baixo de energia. Então, essa foi a ideia a gente fazer essa prova de conceito com relação ao sensor de um único elemento ativo. Mas a gente tem os dois, a gente trabalha com as duas linhas, né, do elemento único e do múltiplos nanomateriais. Um sensor é importante que ele seja sensível a um determinado analito, a um determinado gás que ele quer detectar, e é importante também que ele seja seletivo. Isso implica que se eu tiver um material sensor que consiga identificar muitos gases presentes, ele não é bom por conta da seletividade, ele pode soar um falso alarme. Então, no caso dos sensores que a gente faz, para todos os gases de interesse que a gente tem que fazer modificações, uma engenharia de superfície nesses materiais, para que ele seja seletivo. Nesse caso, do material de sensor único que a gente desenvolveu recentemente, a aplicação dele foi para o material NO2, para o dióxido de nitrogênio. Esse dióxido de nitrogênio, ele é um gás tóxico, muitas vezes ocorre em função da atividade industrial em cidades como São Paulo, quando o céu está mais alaranjado, tem grande concentração desse gás, principalmente também onde nós temos grande concentração de veículos, porque o dióxido de nitrogênio, uma das formas de gerar ele é quando nós temos elevadas temperaturas e pressões. Então, a exaustão do carro, por exemplo, né, ela está juntando ali o combustível com ar, e no ar nós temos o oxigênio e o nitrogênio, que durante o processo de explosão acaba gerando como resíduo o dióxido de nitrogênio. Então, nesse caso específico, esse sensor está captando o dióxido de nitrogênio.
Nesse momento, a gente está conversando com algumas empresas para poder verificar qual seria a possibilidade de estar integrando esse sensor com dispositivos. Então, por exemplo, a gente está em conversas com uma startup que está incubada na incubadora de Araraquara para verificar a possibilidade do monitoramento de gases tóxicos na cidade de Araraquara. Então, a ideia seria estar fazendo pilotos para poder monitorar 24 horas por dia a quantidade de gases tóxicos presentes no ar de uma cidade. Então, para grandes cidades, onde você tem grandes engarrafamentos, isso certamente seria uma vantagem estar com um monitoramento contínuo sobre a quantidade de NO2 presente na atmosfera. E a gente viu que os carros podem ser geradores de gases tóxicos, mas o trânsito intenso ainda traz outros prejuízos, entre eles o estresse em motoristas que passam longos períodos dirigindo sob pressão. Pensando em melhorar o bem-estar das pessoas diante de um trânsito cada vez mais complicado, pesquisadores da Unesp em Marília avaliaram o efeito da música instrumental na saúde dos motoristas. A reportagem foi gravada antes da pandemia, por isso os participantes não estão usando máscaras. O que te estressa no trânsito enquanto você dirige? Uma situação que acabou de acontecer ali atrás. Um motoqueiro passou na minha frente, cortou sem dar seta. Se eu não freio, vejo a tempo, eu teria batido nele, teria causado um acidente. O povo que não tem compreensão nenhuma, que não presta muita atenção, não cumpre as normas direito do trânsito, aí fica complicado. Como você tenta fazer para não se estressar no trânsito? Eu acho que assim, é tentar não pensar em coisas ruins, né? A gente tenta manter a calma e dirigir com consciência, né, para não ter nenhum tipo de surpresa. Não são só as grandes cidades que sofrem com o trânsito carregado. Os pequenos e médios municípios também apresentam problemas, o que resulta em deslocamentos cada vez mais demorados e riscos oferecidos por motoristas imprudentes. E aí não tem jeito, os condutores se estressam mesmo. Uma situação que pode até afetar o funcionamento do coração da pessoa, principalmente daquela que já tem predisposição a doenças cardíacas. Mas um estudo coordenado por pesquisadores da Unesp em Marília pode ajudar a aliviar o estresse que o trânsito causa. E o segredo pode estar aqui, na música que o motorista escuta enquanto dirige. O trabalho contou com a colaboração de estudantes que integram o Centro de Estudos do Sistema Nervoso, conduzido pelo professor Vitor Valente, e também com a parceria de outras 3 universidades. O financiamento veio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Em 2011, foi levantado um dado científico muito relevante no Lancet, que é uma das revistas mais renomadas do mundo. E nesse levantamento de dados, eles mostraram que um dos piores gatilhos para a pessoa ter um infarto, um AVC, uma complicação súbita cardiovascular, é o estresse no trânsito. A pessoa, ela briga no trânsito, às vezes ela nem discute no trânsito, ela acumula aquele estresse no trânsito e, consequentemente, aquela pessoa que já tem um fator de risco, ela pode ter um infarto, ter um AVC. A Yara foi uma das motoristas voluntárias do estudo e passou por uma avaliação fisiológica completa. Foram feitos, por exemplo, exames de sangue e medição do índice de gordura corporal, da frequência cardíaca e do estresse arterial. Tudo para comprovar que a saúde estava em dia. É através desse aparelhinho que a gente consegue ver o estresse pela pele do voluntário, pela resposta do sistema nervoso simpático. A gente consegue aferir o estresse no coração, colocando esses 2 aparelhinhos nos 2 primeiros dedos. Aí a gente faz um monitoramento pelo celular, pelo aplicativo. Depois, as condutoras foram monitoradas enquanto dirigiam pelas ruas na cidade de Marília, em horários com trânsito mais carregado. No início, o rádio do veículo permanecia desligado. A Yara se considera uma condutora calma, que busca seguir todas as leis de trânsito e não discutir com outros motoristas. Mas ela, claro, se irrita em algumas situações. Eu acredito que pessoas que não dão seta, motociclistas ultrapassando pela direita, são coisas que me incomodam bastante.
Em outro momento, as motoristas refizeram o mesmo percurso, desta vez ouvindo uma seleção de músicas instrumentais. Não é um gênero que eu costumo ouvir, eu costumo ouvir mais música que tem vocalização, mas eu senti que ela acalma mais do que a música cantada, assim. Mas ela, realmente, a música cantada traz emoções, né? Diferente da instrumental, que também traz emoções, mas não remetendo às palavras da música, uma história. Acho que acalma num sentido diferente. Os resultados da pesquisa mostraram exatamente o que a Yara relatou. A música instrumental provocou um efeito relaxante, que alivia o estresse no coração e promove um bem-estar ao organismo do motorista, mesmo diante de um trânsito complicado. Existe uma região no encéfalo chamada de núcleo accumbens. São neurônios que são ativados durante uma situação de prazer. Quando a pessoa come doce, quando a pessoa passa por um momento feliz. E a música, ela não causa pelo menos não tem nenhuma evidência que a música causa nenhum malefício. A música causa essa ativação desses neurônios e faz com que a pessoa busque ouvir música cada vez mais. Aí, no caso, seria um efeito positivo, porque a pessoa cria emoções positivas e causa um efeito benéfico para o organismo dela. O estudo foi publicado em uma revista científica internacional. Assim, além de divulgar a boa notícia aos motoristas de todo o mundo, é um sinal de reconhecimento para os alunos de graduação e pós-graduação que integram o grupo de pesquisas. A importância que a universidade pública dá para a pesquisa é algo muito grande, que retribui totalmente para a sociedade, né? Porque tudo que a gente faz aqui volta para a sociedade e é por isso que a gente tem que defender as pesquisas. Depois do intervalo, você vai ver a última reportagem da série sobre as belezas dos nossos parques estaduais. Mais uma dica de como ficar longe do estresse em contato com a natureza. Nós voltamos já já. Estamos de volta com a última reportagem da série sobre parques estaduais. Você vai conhecer o Parque Estadual da Vassununga. Ele se estende por mais de 2.000 hectares do município de Santa Rita do Passa Quatro e tem a maior população de Jequitibá Rosa do estado. Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Jonathan, sou estudante do curso de Ciências Biológicas da Unesp de Botucatu e também integrante do grupo PET-CBB. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Kevin, eu também sou membro do grupo PET-CBB. Hoje vamos apresentar para vocês mais um parque estadual daqui do estado de São Paulo, o Parque Estadual de Vassununga. O Parque Estadual Vassununga está localizado no município de Santa Rita do Passa Quatro, uma cidadezinha no interior da região metropolitana de Ribeirão Preto, com cerca de 26 mil moradores. O parque se encontra a 15 km da cidade, na rodovia Anhanguera, SP-330, no quilômetro 245. Muito importante por preservar porções significativas de florestas características do bioma da Mata Atlântica e do Cerrado, o parque era de grande destaque ecológico, por representar um dos últimos remanescentes de vegetação de ocorrência natural no interior de São Paulo. As áreas naturais preservadas no Parque Estadual sobreviveram às práticas de monocultura do café durante os séculos passados, que pertenciam à antiga usina açucareira Vassununga. Com a necessidade de preservação desse riquíssimo ecossistema existente nessa região, o governo estadual criou e inaugurou o parque em 26 de outubro de 1970. Suas áreas de florestas encontram-se em regiões de colinas, escarpas e planícies fluviais. E ele atualmente é considerado a unidade de conservação que melhor reflete a situação de cobertura florestal do interior de São Paulo inteiro. Não apenas pela representatividade da região, mas também, em especial, por seu gigante território de cerca de 2.070 hectares, equivalente a mais de 2.000 campos de futebol, que são constituídos de 6 fragmentos separados entre si. Bom, e sobre a flora, como o parque se localiza numa região de colinas, escarpas e planícies fluviais, é possível se ter uma bela paisagem formada pelas grandes copas dos enormes jequitibás rosas, o que motivou o apelido do parque de Terra dos Gigantes. Vassununga também se destaca pela quantidade exuberante de espécies de árvores. São mais de 900 espécies catalogadas até o momento, e dentre essas 900, 300 espécies são ameaçadas de extinção. Exemplos são o palmito jussara, o cedro do brejo e o ipê felpudo. Ainda sobre a flora do parque, o grande destaque fica por conta daqueles que podem ser os exemplares mais antigos de jequitibás rosa em todo o território brasileiro, o patriarca e a matriarca. O patriarca já é velho conhecido dos visitantes do Parque de Vassununga e tem 42 metros de altura
e 12,30 metros de circunferência. Recentemente, em 2018, a matriarca foi descoberta. Ela tem 44 metros de altura, ela é mais alta do que o patriarca e ela tem 11,80 metros de circunferência. Outro grande destaque para a flora do Parque Estadual de Vassununga fica por conta do pé de gigante, que é uma enorme depressão localizada no bioma do Cerrado, que quando visto de cima se remete muito a uma pegada de um gigante. Além da grande quantidade de espécies vegetais encontradas na região, o parque também abriga diversos representantes da fauna brasileira, sendo vários ameaçados de extinção, como por exemplo o lobo-guará, o tamanduá-bandeira e o papagaio verdadeiro. Segundo os últimos registros, mais de 250 espécies de aves habitam o parque, sendo 11 consideradas ameaçadas de extinção e 9 como quase ameaçadas. Além destas, mais de 33 espécies de peixes, mais de 24 de anfíbios, mais de 24 de répteis e mais de 50 espécies de mamíferos também habitam a região. Lá podem ser encontradas espécies de felinos como a onça parda e o gato do mato, roedores como a cutia, a capivara e a pacá, e aves como o urubu-rei e o maracana nobre, que não só são extremamente raras, mas também são ameaçadas de extinção, além de muitos outros animais. Essa grande diversidade do parque também atrai diversos biólogos e pesquisadores que estudam a relação dos animais e da flora com o homem, buscando, por exemplo, indicadores de preservação e qualidade ambiental. O parque é administrado pela Fundação Florestal e a entrada é gratuita. Durante o período de isolamento social, ele se encontra fechado, mas normalmente ele é aberto todos os dias, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Além da rica diversidade de fauna e flora, o parque também possui um total de 5 trilhas e diversas outras atrações para aqueles que queiram conhecê-lo. Entre elas, tem a trilha do Jequitibás, localizada no bioma da Mata Atlântica, em que é possível observar exemplares dos jequitibás rosa e aprender mais sobre a espécie, além de conhecer o patriarca e a matriarca. Outra trilha interessante é a trilha do Mirante, no bioma do Cerrado, em que é possível observar e estudar as características típicas dessa região e sua biodiversidade. E ao final dessa trilha existe um mirante, de onde é possível observar quase que toda a área do parque, podendo então ser notado e observado toda essa imensidão dessa região. Lá em 2012 eu tive a oportunidade de conhecer o Parque Estadual de Vassununga, e conhecê-lo foi uma experiência muito boa. Eu tive a oportunidade de fazer a trilha do Jequitibás e a trilha do Mirante, conhecer o patriarca, cheguei até o Mirante, consegui ver mais ou menos como o parque é, o quão grande ele é e o quão bonito também. Então é uma experiência muito, muito legal. Eu recomendo para quem está assistindo ao vídeo que faça essa visita ao Parque Estadual de Vassununga. Vamos saber agora os eventos e as oportunidades da nossa agenda. Olá a todos! Na agenda de hoje eu trago 3 iniciativas online da Unesp. O canal do YouTube Ciências Sociais em Diálogo, que foi criado pelo Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp em Araraquara, promove a live Periferia e Pandemia. O encontro vai debater o tema que está em evidência nos dias de hoje e será apresentado por Tiara Ju Pablo D'Andrea, que é professor da Unifesp e coordenador do Centro de Estudos Periféricos. O público pode participar por meio do chat e quem se inscrever no formulário divulgado durante a transmissão recebe certificado. A live será no dia 26 de agosto, às 10 da manhã, no canal do YouTube Ciências Sociais em Diálogo. O projeto de extensão Superação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp em Presidente Prudente está com inscrições abertas. O pessoal do projeto traz mais informações. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Karen Miyamoto e eu faço parte do projeto Superação. O Superação é um programa online e gratuito elaborado pelos alunos da Educação Física da Unesp de Presidente Prudente, junto com os alunos da Nutrição da Unesp de Botucatu, sob orientação das professoras Camila Buonani e Tabata Coester. Olá, meu nome é Pamela e tô aqui para te explicar um pouquinho mais sobre Superação. Ele é um programa que vai oferecer orientação nutricional e atividade física para crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade. E qual é o nosso objetivo? É proporcionar bons hábitos de vida e autonomia para que todos possam escolher um estilo de vida com muita qualidade. Meu nome é Ramon. Na parte da educação física, será oferecido exercícios físicos e atividades lúdicas através da gamificação, tornando os encontros semanais divertidos e atraentes aos participantes. Na parte nutricional, iremos oferecer temas sobre boa alimentação e a saúde a partir de conversas, atividades lúdicas e desafios a cada 15 dias durante 1 hora. Se você se interessou ou conhece alguém que pode se interessar,
As inscrições são gratuitas e estão abertas até o final de agosto. Para se inscrever, acesse o formulário pelo link aqui embaixo. Mais informações você encontra nas redes sociais do Superação. E vem aí o terceiro Simpósio Brasileiro de Batata Doce. O evento é organizado pela Embrapa Hortaliças em conjunto com a Unesp e a UNOeste. No simpósio serão apresentados tecnologias, produtos e processos para uma produção de batata doce sustentável e de qualidade. O encontro traz pesquisadores, técnicos e especialistas em diversos temas relacionados a hortaliças, como mudas, adubo, doenças e muito mais. As inscrições são de graça e as submissões de trabalhos têm valor de R$ 50. Os inscritos recebem certificado de participação. O terceiro Simpósio Brasileiro de Batata Doce será sempre nas terças e quintas-feiras, entre 14 de setembro e 7 de outubro. Saiba mais sobre a programação e as inscrições no site que aparece na sua tela. Essa foi a agenda de hoje. Até semana que vem! Para a gente encerrar a nossa edição, durante a pandemia os professores precisaram se reinventar para encontrar alternativas e prender a atenção dos estudantes. Nós vamos conhecer agora a iniciativa de um docente da Unesp que trabalha com filmes. Ele já faz isso há bastante tempo e conta como utiliza a 7ª arte nas suas aulas. Mas as dicas valem também para quem quer assistir os filmes com a família. Veja só. Bom, meu nome é Aguinaldo Robson de Souza, sou docente do Departamento de Química da Faculdade de Ciências da Unesp, campus de Bauru, e atuo também no programa de pós-graduação em Educação para a Ciência, como orientador de teses de doutorado e dissertações de mestrado. Eu sou professor do curso de licenciatura em Química, também aqui do campus da Unesp de Bauru, onde eu sou responsável por uma disciplina chamada Instrumentação para o Ensino de Química e Ciências, né? E um desses instrumentais que eu utilizo são os filmes de ficção científica, né? Então eu vejo que os alunos têm muita curiosidade em trabalhar com esse tema, né? Porque são temas que estão no cotidiano dos estudantes, né? Então tem alguns filmes, é claro que eu trabalho com outros filmes além do público infantil, né? Por exemplo, o público juvenil, ou para o público já que está dentro da universidade, são outro tipo de filme, né? Mas sempre com a característica de ficção científica. Os filmes de ficção científica têm algumas características desses filmes, que sempre estão presentes nesses filmes. Por exemplo, viagem no tempo. Isso é uma característica de filmes de ficção científica, né? Outra característica também é a presença de alienígenas em filmes. Todo filme de ficção científica você vai ver que em algum momento aparece algum alienígena, né? É claro que tem filmes clássicos, né, dessa área, né? Por exemplo, Blade Runner, que você pode trabalhar, mas você não pode trabalhar com esses filmes com o público infantil, né? Então, eu acho que um filme que é muito interessante, que foi também um blockbuster, né, foi o filme de maior bilheteria do cinema, foi o ET, o extraterrestre, né? Foi da década de 80, se não me lembro, né, se não me engano. Esse filme trata, então, da presença de um alienígena aqui no planeta Terra, né? Eles estavam aqui numa missão, esses alienígenas aqui no planeta Terra, né? E, devido a algumas circunstâncias, esse ET ele é esquecido aqui pela tripulação, né? Então, ele começa então a ter algumas dificuldades aqui no planeta Terra, né, para a vivência dele, né? Até que ele encontra um menino, né, que o ajuda então a buscar o caminho de volta para o planeta dele. Então, o que traz de ficção científica nesse filme? É algo que todo mundo basicamente já fez essa pergunta, né? Uma pergunta que sempre aparece em discussões, que é: será que estamos sozinhos no universo? Essa que é a questão, né? Então, o ET, ele consegue, junto com seus amigos aqui na Terra, desenvolver um aparato,
né, com equipamentos que tem aqui na Terra, né, peças aqui na Terra, um aparato para se comunicar com a nave deles, né? Olha que coisa interessante, né? Essa é uma busca para a ciência, da ciência, né? Por exemplo, nós temos o programa SET, que é o Search for Extraterrestrial Intelligence, que usa rádios, telescópios, e até hoje não conseguimos ainda uma mensagem, né, que possa vir desses seres de outros planetas, né? Então esse ET, ele consegue fazer isso, né? Então tem uma característica muito interessante desse filme, né, que é a busca, né, por vida inteligente fora da Terra. Então tem uma parte do filme lá que é muito interessante, que o professor pode trabalhar isso com eles, né? E levar, é claro, para outros filmes, né? Tem um filme também muito interessante, que é o filme Contato, né, que também traz essa temática, né? É um filme também que eu acho que pode ser assistido também pelo público infantil, né? Mas ele traz umas questões um pouquinho mais complicadas, eu acredito, né, do ponto de vista moral, né, que talvez possa ter trabalhado também com os alunos. Mas sempre essa questão, né, da busca de seres inteligentes fora da Terra. Bom, outro filme que eu considero também bastante interessante para ser desenvolvido em sala de aula é o Toy Story. Muitas pessoas podem dizer, não, mas Toy Story é uma fantasia, né? É claro, você pode dizer também que é um brinquedo, né, é uma fantasia, né? Mas ele traz algumas questões bastante interessantes. Por exemplo, do ponto de vista da bioquímica desses seres, né? Como que um boneco, né, consegue ficar segurando um objeto indefinidamente, né? Então, se a criança tentar fazer essa mesma cena, ele vai ver que não consegue. Vai chegar um momento que vai ter a fadiga e ele não vai conseguir fazer isso. Então, os bonecos, eles conseguem fazer isso. Mas eu acho que tem uma outra característica bastante interessante desse filme, que é trazer o conceito de uma outra realidade presente no nosso cotidiano, que não é perceptível a nós, que é o universo desses brinquedos. Então você vê que eles só se manifestam quando não tem pessoas junto com eles, né? Então eu acho que essa característica dos brinquedos, então, terem uma outra realidade, né, pode ser utilizada também pelo professor em sala de aula para mostrar que existem sim outras realidades possíveis, né? Eu acho que esses dois filmes que eu falei, o ET e o Toy Story, traz, além da ficção científica, um caráter um pouco assim humanístico também, né? Do aluno enxergar a outra pessoa. Isso é muito interessante. Um terceiro filme também que eu considero bastante interessante, que pode ser então assistido também junto com a família, com as crianças, é o Divertidamente, né? É um filme recente, né? É muito interessante esse filme, né, que trata então do nascimento de uma criança, e junto com ela aparece também alguns avatares, né? Por exemplo, o primeiro que aparece é a alegria, né? Depois aparece o medo, o ódio, o desgosto, né? Então são caracteres que vão se moldando, né, junto com o crescimento dessa personagem. Se você olhar o filme, tem umas cenas lá interessantes que quando o personagem, né, da alegria e também um amigo imaginário da criança caem no abismo, eles encontram uma bola, né, um objeto em forma esférica, onde você tem ali então a memória da pessoa. Então ela consegue ir para frente e para trás com essa memória, né? Essa é uma pergunta interessante. Será que um dia teremos essa capacidade de gravar as nossas memórias em alguns objetos? E nesse filme você vê que os objetos são separados, né? Os momentos são separados, né? Isso é uma característica bem interessante aqui da ciência, que é o problema do quantum, né? De você ter quantidades separadas, né? Então tem uma memória alegre, uma memória triste, né, que vão formando a personalidade. Mas quando você vê então que a alegria e a tristeza, quando chegam num lugar onde tem uma infinidade dessas memórias, você vai ver que é um número quase infinito
de possibilidades de conexões. Quando você trabalha com duas coisas interessantes, números grandes, né, que são, por exemplo, o número de átomos e moléculas, né, e também o número de conexões possíveis no cérebro humano, você vai chegar em números assim, astronômicos, né? Por exemplo, você pode ter uma ideia de que o número de conexões possíveis no cérebro é quase igual ou até maior do que o número de átomos no universo conhecido, né? Então, voltando então ao filme, a possibilidade do professor desenvolver uma atividade, ele pode desenvolver essa atividade de você ter então um objeto, né, que você pode então gravar as suas emoções, os seus comportamentos, e depois você pode guardar isso em algum lugar. Isso me lembra, né, quando eu era mais jovem, né, de um filme que era o Star Trek, onde você tinha então os personagens, quando eles desciam em outro planeta, eles tinham um aparelhinho, né, e eles falavam entre si, e tinha uma câmera, e eles falavam, né, falavam, nossa, esse aparelho nunca vai existir. Hoje em dia você tem o celular, né. Então essa predição da ficção científica é muito interessante para trabalhar com os estudantes em sala de aula. I'll show you attitude. No. Stay happy! What is your problem? Just leave me alone. Sir, reporting high levels of sass. Take it to DEFCON 2. You heard that, gentlemen? DEFCON 2. Listen, young lady, I don't know where this disrespectful... A curiosidade das crianças deve ser alimentada, né? E você trazer um filme desse tipo para as crianças, né, traz possibilidades, novas possibilidades que o estudante possa então imaginar outros mundos até, ou criação de novos aparatos, ou novas atitudes que o estudante possa ter a partir de ele simplesmente assistir um filme de ficção científica. Porque o filme de ficção científica, ele é claro, ele está dentro das leis da ciência, né? Mas não tem limite para você imaginar. Então você pode imaginar, sim, situações, né, fora do contexto que nós vivemos hoje, né? E então o professor pode trabalhar, sim, essas possibilidades com o estudante de primeiro grau, né, do ensino fundamental, né, retomando essa curiosidade inata que nós temos, né? Não deixar essa curiosidade desaparecer com os estudantes. Muito bacana, né? Por hoje é só, eu espero você na semana que vem. Acompanhe as novidades da nossa programação também no nosso canal no YouTube. Tchau! Thank you.